Primeiro episódio. O primeiro episódio não é tão relevante assim pra história, mas eu gostaria de ressaltar porque eu curti pra caramba, eu gostei pra caramba essa introdução de temporada, né? Que basicamente mostra um pouco mais de Nazarick, né? Mais sobre os personagens, o dia a dia dos personagens, meio que como eles são, né? Porque até o Ainz ele fala que se deixar, eles trabalham 24 horas, né? Então basicamente mostra um pouquinho de cada personagem, um pouquinho mais sobre os comandantes, sobre o próprio Lord Ainz, né? E apesar de não ser relevante para a história, eles terem mostrado isso, ainda mais tipo sendo um episódio só, eu acho isso muito legal e muito interessante a história desenvolver, né? Pelo menos um episódio, sendo que é um anime pequeno, né? Teoricamente, que só tem 12 ou 13 episódios dependendo da temporada. Mas enfim, é só isso que eu gostaria de ressaltar, né? Nesse primeiro episódio. Vilarejo Karm. Nessa parte da terceira temporada é focado no vilarejo Karm, né? Onde que desenvolve as personagens Lupus Regina Beta, Nifira e principalmente a Henry, né? E apesar, né, de tipo, eu não querer falar muito porque seria um pouquinho, né, spoiler, falar basicamente da história, né? Basicamente eu curti bastante essa parte, tanto que desenvolve a Henry, Nifira, que tipo, são os personagens que a gente não tem muito conhecimento deles. Quer dizer, até tem, né? Porque eles são os personagens que são retratados da primeira temporada lá. Mas aqui eles retratam um pouquinho mais os personagens, né? Tanto que eles fazem, né? Porque eles são importantes pra Nazarick. Então, isso daí eu achei bastante legal. Apesar que, tipo, é um arco até que um pouquinho pequeno, não tem tanta relevância assim, mas eu acho legal de, né, estar aqui e falando um pouquinho deles, né, ressaltar um pouquinho sobre esses personagens, já que, teoricamente, eles são importantes sim pra Nazarick e também da Lupus Regina, né, que é uma personagem que é a mesma coisa que aconteceu com Coquiltos lá na segunda temporada, acontece com ela novamente, que apesar de ela ter esse jeito de Nazarick, né, de tipo, algumas coisas, né, eles acharem que os humanos não são tão relevantes assim, ela acaba tendo um leve desenvolvimento, né, de personagem, e isso também é mostrado um pouquinho no final dessa parte, tá? Invasão em Nazarick. Nessa parte é um pouquinho mais complexa e eu gostaria de ressaltar que, tanto pelo que eu ouvi falar, né, a fandom meio que teorizou que um Ice poderia ser o vilão do mundo de Overlord, né? Mas eu não acho que seja exatamente isso. E mais pra frente eu vou explicar, tá? Uma parte que eu só explico, tipo, sobre o Ain ser herói ou vilão. Tanto que até, né, teve o vídeo lá do Cronosfera. Mas enfim, a fandom até teorizou, né, que o Ainz poderia ser o vilão. Por quê? Acontecem uns negócios aí, né, nessa parte aqui, que é uma parte bem, eu diria que é uma parte bem delicada da história, tanto que é uma história que vai construindo alguns personagens secundários, né, como sempre, né, em Overlord, e acaba meio que intensificando os laços que cria entre o espectador e esses personagens secundários, né? Mas tudo acaba meio que girando para que aquilo, uma coisa triste aconteça, né, com esses personagens, infelizmente, né? Que eu acho que todo mundo meio que empatizou, ainda mais com aquela personagem que eu. Desculpa, eu esqueci o nome dela. Mas é uma personagem lá que, infelizmente, ela falece, né? Por motivos óbvios, né? Que é na invasão de Nazarick. Então, tipo, eu acho legal essa parte, né? Do anime em si. Que apesar de ele ir construindo essa questão de trabalhando os personagens secundários tipo, meio que envolvendo eles com Nazarick, meio que eles mostram aqui que, tipo, não é só felicidades igual terminou com os Homens Largato, né? Então, basicamente aqui tem um final triste, tem um final ruim para esses personagens secundários. Essa história também mostra que
nem sempre tudo são flores, né? Ou tudo vai terminar bem, igual aconteceu com esses personagens, né? Ainda mais com as irmãs da personagem lá, a loirinha lá, que eu esqueci o nome. Também elas têm um final ruim, né? Pelo que eu vi no canal de teoria, né? Mas eu não vou contar aqui, né? É bom pra. é, eu faço isso porque eu acho interessante pra também não estragar totalmente quando a pessoa for realmente assistir o anime e para que ela se surpreenda, né, com esse tipo de coisa, né. Mas enfim, gostaria de ressaltar, né, que realmente todo esse desenvolvimento do arco de invasão em Nazarick realmente é uma coisa bem legal, ressaltar aquela luta do Ainz e o grupo dessa personagem aí que eu citei. E também, quer dizer, luta, né? Tipo, basicamente um massacre que acontece nisso daí. Mas enfim, eu gostaria só de ressaltar essa cena que eu acho que é uma das mais bonitas, assim, eu acho que uma das mais desesperadoras que tem, né? Ainda mais pro espectador, né? Que acabou se cativando pelos personagens secundários e tal, acabou criando laços, né? Quando a gente vê tudo aquilo acontecendo e tal, é realmente tipo, cara, é tipo uma solidão silenciosa que acontece com a gente, né. Guerra e massacre. Essa é a parte final, né, da terceira temporada e obviamente não tem muito o que falar, porque como deu pra perceber é uma guerra, né, então não tem meio que coisas acontecendo, é mais tipo lutas, esse tipo de coisa, né. Então, tipo, eu não vou dar spoiler do final exatamente, mas basicamente o que acontece é que o Ainz quer, tipo, tornar Nazarick um reino, né, uma cidade lá, e ele pede lá e acaba tendo um conflito lá com a cidade do reino, né, de Restiz, se eu não me engano, né? Posso estar errando o nome, mas se eu não me engano, age um conflito assim, e aí eles declaram guerra e tal, e acontece. E basicamente, né, nessa guerra, como todo mundo já conhece, que, porra, é o Lord Aiz, né? Tipo, o cara é o ser supremo, o cara deve ser poderoso pra caramba. E vários momentos é basicamente dos reinos meio que subestimando o poder de Ais, né? Que já que ele é um mago poderoso, ele deve matar, sei lá, 3.000, 5.000 soldados com o seu poder. E aí, lá no meio da guerra, com só a conjuração do seu poder, basicamente ele mata 70.000 pessoas, né? Então, basicamente, se eu não me engano, na quarta temporada fala lá a quantidade de pessoas que morreram, mas só com a conjuração foi 70.000. E logo depois veio os bichinhos cabritinhos, né, do amorzinho do Ais, pisoteando todo mundo. Tanto que tem até uma frase que acho que é bem icônica no Overlord, né? Pelo menos eu acho essa frase bem inesquecível, né? Tipo, é bem difícil esquecer, né? Abre aspas. Isso não é mais uma guerra. Isso é um massacre. E bom, para finalizar totalmente essa temporada, terminamos com as grandes falas do nosso grande Lord Aiz, né? Então abre aspas aí novamente. Finalmente chegou a hora de Nazarick se mostrar ao mundo. Eu declaro este o dia da fundação do reino do feiticeiro Aiz Ogum. E a história continua.